E agilidade na entrega. Na Iraí, tudo gira melhor. Avenida Centenário, em Criciúma. Fone 3403-3000. Você está ouvindo Em Dia com a Cidade, com Denis Luciano. Você por dentro das principais informações. Patrocínio. Alianda Pisos e Azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser Alianda. Unesc, a nossa universidade. Clínica Odontológica Dr. André Lima, desde 1988, cuidando do sorriso da sua família. Cooper Aliança, cooperar é a nossa força. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Construfase, presente nas melhores fases da sua vida. Grupo Millennium Crematório e Funerárias, transformando a saudade em homenagens. Sansbelli Terceirização, zeladoria, limpeza, portaria e recepção. 8h36 da manhã, bom dia a você que está na Cidade em Dia, obrigado pela sua audiência. Quinta-feira, nesse espaço, do que a gente fala? De imóveis. Já recebo aqui nosso parceiro Felipe Godoy para trazer o bate-papo de hoje e ele já tem convidados bons aqui. Felipe, bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos os ouvintes. Então, hoje o nosso quadro Cidade Imóvel sobre o mercado imobiliário, esse nosso mercado show, esse nosso mercado pungente. E nada melhor que trazer também um empresário que está à frente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul de Santa Catarina, também diretor da Pavei Construtora, Alessandro Pavei. Alessandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Felipe, bom dia Denis, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar sempre aqui. E espero a gente trocar um pouco de informação aí, de novidade do mercado e poder contribuir aí com o segmento. Perfeito. Sabe, Felipe e Alessandro, que ontem o Alessandro esteve comigo há algumas semanas no nosso programa à tarde, aqui o Cidade Entrevista. E ontem, vez por outra a gente põe algumas reprises, e ontem reprisou um bate-papo que eu fiz há um pouco mais de tempo com o Heraldo, lá da Heraldo Construções. E aí a gente, ouvindo de novo, estava andando pela cidade, o rádio ali ligado e tal, no carro, e aí o Heraldo estava falando, naquele bate-papo com muito entusiasmo, sobre a perspectiva de Criciúma e pontuando algumas outras cidades da região. Ele falou bem das nossas cidades de praia aqui, né, em relação às perspectivas das praias, e ele deu um dado sobre Tubarão, que ele conhece bem, por ser de lá, né, dizendo o seguinte, olha, do jeito que a coisa vai, Tubarão, daqui a pouco, se já foi ultrapassada por Içara, daqui a pouco, se não abrir o olho lá, vai ser ultrapassada por Braço Norte, em função do crescimento de Braço Norte. Ele chamou atenção para a quantidade, Alessandro, de empreendimento que está se fazendo naquela região lá. Chamou atenção isso, uma região importante para investimento imobiliário. A Pavei tem alguma coisa para lá, não? Temos. Nós temos um projeto de um loteamento que a gente está desenvolvendo lá. E, inclusive ontem recebemos a aprovação da parte de água e Braço Norte mesmo. Em Braço Norte mesmo. Olha só. E a gente notou realmente aquela cidade, a cidade de Braço Norte, São Lugero. Crescendo muito. Aquela região cresce muito. Polo industrial forte. Tem um polo industrial muito forte. O Eu acho agro ali que a indústria, né, junto com o agro, a tecnologia do agro, ela é um dos principais vetores de crescimento da cidade, né? E a gente nota, principalmente aqui na nossa região, a cidade de Içara, que pelas grandes indústrias que tem ali, ela passou o Tubarão e está num ritmo de crescimento aí enorme. Isso leva também o setor da construção civil, porque o pessoal precisa morar e nada melhor do que morar próximo do seu trabalho, né? Essa é a questão, né, Felipe? O desenvolvimento puxa a construção civil, né? Porque tudo evolui, né? Então, nós estávamos falando no setor industrial, por exemplo, Içara, né? Içara, vários loteamentos industriais novos, e o que aconteceu? A questão da acessibilidade, a proximidade da BR-101 e, claro, a Criciúma, né? Então, hoje a gente sabe que Criciúma e Içara praticamente são conurbadas. Então, hoje, Içara é uma extensão de Criciúma. E o que nós observamos, por exemplo, em Içara, né, Denis, o Alessandro pode também corroborar conosco, é a questão de muitos loteamentos, né? Então, muitos empreendimentos horizontais atendendo também a demanda, principalmente, por exemplo, ali na região do bairro Aurora, a região vamos citar indústrias como a Farben, né? Então, isso tudo estimulou muito o setor naquela localidade. Então, em Içara, hoje a gente percebe um grande movimento de empreendimentos horizontais, principalmente pela questão da cidade também ter uma densidade demográfica menor do que Criciúma, né? Então, tudo isso acaba propiciando um mercado muito ativo para aquela região. E o que nós podemos enxergar também, né, daí eu queria que você também citasse, né, Alessandro, a questão da verticalização também, né, que houve também, não só aqui em Criciúma, também como em Içara.
Sim, a Içara cresceu bastante na questão de urbanização, né, dos loteamentos, pelo fato de ser uma cidade que, mesmo tendo grandes indústrias, ela tem um espaço, tem ainda um espaço muito grande rural. Esse espaço se tornou urbano e a primeira coisa que se faz é transformar essa área urbana em uma área habitável, que daí é onde tu faz a urbanização dessa área, né? O segundo passo é a verticalização, que é onde a gente consegue dar uma densidade maior, né, de moradores. Isso facilita muito na questão de coleta de lixo, né, atendimento na rede de educação, rede de saúde. Então, tudo isso, a verticalização, ela vem, né, com esse propósito de facilitar, inclusive gerando economia para a própria cidade, porque o caminhão, o exemplo do caminhão do lixo que eu falei, né? O caminhão do lixo, ele para num prédio onde tem 50 apartamentos, ele para uma vez só, retira o lixo, leva embora, em vez de passar em 50 casas, né? Então, isso tudo acaba gerando uma economia, sem contar a proximidade de maiores crianças perto das escolas, as famílias perto das unidades básicas de saúde, então isso tudo facilita, né? E assim, né, Alessandro, quando a gente ouve diariamente aqui prefeitos dizendo o seguinte: eu preciso atrair indústria, empreendimento para gerar emprego e tal e tal. A gente sabe que esse é um movimento pendular, que ele leva muita coisa consigo, né? Atrair uma indústria atrai trabalhadores que precisam morar em algum lugar, que precisam de um planejamento urbano para isso. A gente sabe que há alguns anos não havia tanto zelo com essa questão de requisitos para abrir um loteamento. E hoje em dia não, né? Me parece que a coisa está mais rigorosa. Acho que todas as prefeituras, ou a maioria delas, já tem um plano diretor prévio que exige para quem está montando aquele loteamento que tenha os serviços básicos ali já instalados antes de começar a vender, né? Sim. E isso a gente, nos últimos anos, vamos falar nos últimos 15 anos, quando começou a ter essa profissionalização, a gente brinca, né, do setor do loteamento, onde as prefeituras, né, junto dos seus órgãos, começaram a ser mais rigorosas na questão de infraestrutura, como rede de água, né, rede de energia, rede de drenagem, muitas vezes rede de esgoto, né, pavimentação, que hoje é obrigatório, hoje tu não consegue aprovar um loteamento sem ter pavimentação. Tudo isso gera qualidade de vida, né? E também a gente tem o Ministério Público bem atuante, né, o Ministério Público de Santa Catarina é bem atuante nessa questão de fiscalização dos projetos perante as aprovações. Então, ele acaba dando um suporte, vamos dizer assim, ainda mais para as prefeituras, para ajudar a ter empreendimentos cada vez mais conectados com o desenvolvimento, né? Não simplesmente traçar num projeto, riscar, abrir lote e sair vendendo sem ter nenhuma infraestrutura básica chegando até ali, né? Isso. E outra tendência, agora falando um pouco de construção civil mesmo vertical, né, Alessandro? Nós observamos nas últimas feiras que ocorreram também em São Paulo a questão da industrialização da construção. Ou seja, um grande déficit que existe hoje na construção civil é a mão de obra, né? Então, nós já fizemos alguns conteúdos juntos, trabalhando um pouco no conceito dentro dos nossos quadros ali também do canal do Show do Imóvel. Eu queria que você falasse para nós de que forma que a construção civil ela vem adotando práticas também que possam também tentar minimizar, né? Nós sabemos que é complicado, é difícil, né? Essa parte também da mão de obra, do déficit que existe também de colaboradores, não só no setor da construção, é geral, nós sentimos isso, mas hoje o setor da construção especificamente, de que forma que ele vem atendendo essa parte também para poder conseguir elevar e conseguir crescer mais? Bom, se a gente for comparar, né, o setor da construção com outros setores, né, vamos pegar o setor automobilístico. O setor automobilístico, na década de 40, ele já era muito industrializado, né? Hoje em dia, um carro entra na linha de produção, a pessoa só vai colocar a mão lá para fechar a porta lá no final. Montagem mesmo. A montagem toda dele é automatizado já, né? A gente vê grandes indústrias aí com um número... Não acaba se tornando um número reduzido de pessoas, mas acabam tendo pessoas, em vez de ser o apertador de parafuso, como a gente dizia, né, na época de Charlie Chaplin, é o técnico, né? Hoje a gente tem muito técnico, então... E o setor da construção civil, sem sombra de dúvida, ele tem que caminhar para esse lado, né?
A gente faz uma comparação com o setor da construção civil dos Estados Unidos. A gente está hoje aqui, o que a gente trabalha em 2024, na década de 60, né, do século passado, lá já era mais avançado. Então, a gente vê que tem realmente uma falta... não é falta, é uma demanda assim, muito grande de incremento de novas tecnologias. A gente vê muitas empresas aí, principalmente na nossa região também, que a gente tem grandes empresas aí, trabalhando com materiais, né, trabalhando com maquinários, onde a gente consegue não reduzir o número somente de funcionários, né, mas sim colocar funcionários mais qualificados e fazer com que o apertador de parafuso se torne um técnico na área, no que ele faz, e, consequentemente, ele vai acabar ganhando mais, né? Então, isso é um negócio bom para o segmento, porque a gente acaba diminuindo o número de pessoas que ficam, né, no chão, no piso, né? E acabam tendo mais técnicos e profissionais nas suas áreas. E agilidade também, né? E aí, consequentemente, a gente acaba tendo, né, um carro que antigamente fazia todo manual e demoravam anos para fazer, hoje, em dias, ele fica pronto. E na construção civil é a mesma coisa. Aí isso acaba agilizando o processo e a gente tendo construções cada vez mais rápidas, né? O Alessandro, Criciúma ainda está... Criciúma está esgotada já, de certa forma, em relação ao avanço de novos empreendimentos, ou não? Tem lugar ainda, tem espaço? Porque o movimento que a gente percebe aí é o seguinte, né? Daqui a pouco tem duas casas antigas lá que ocupavam 2 terrenos X, aí o investidor vai lá, adquire aquilo, derruba, ergue prédio e tal. Esse é um movimento que vai longe ainda, ou daqui a pouco já está um pouco esgotado o nosso espaço aqui de Criciúma? A gente tem um déficit habitacional, Denis, muito grande em todo o país. E Criciúma não é diferente, né? E a gente sabe que tem muitos empreendimentos saindo, mas isso não esgota, no meu ponto de vista, a demanda, né? Por mais que tenham novas ofertas, muita gente ainda mora, primeiro, de aluguel, ou mora com seus pais, ou divide um imóvel. E todo mundo quer ter o seu lar, né? Então, eu vejo com maior preocupação a falta de crescimento nossa com relação às outras regiões do estado, com relação ao PIB, né? O nosso poder de compra, que isso realmente está sendo reduzido. Mas lugar para morar ainda tem uma demanda muito grande. O pessoal sonha, né? Eu acho que a casa própria é o sonho do brasileiro e não é diferente aqui da nossa região. A nossa cidade ela vem crescendo. É uma cidade que é polo, então pessoas das outras cidades gostam e querem vir morar aqui. Sim. Então a gente tem essa demanda. Só que, claro, o custo de construção ele está cada vez mais alto. E a gente vê aí num cenário econômico nacional que o poder de compra do brasileiro, e não é diferente aqui na nossa região, ele está diminuindo, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre isso para poder... Às vezes pode ser que não se vende, não é porque não tem comprador, é porque o comprador não consegue chegar aos custos que está o imóvel, né? Então... realmente falta mais esse equilíbrio do que realmente se demanda. Perfeito. E falando nisso, né, Alessandro, a questão do crédito imobiliário, isso já foi debatido aqui também nos nossos quadros. Hoje você observa, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida atende muito bem a questão de quem quer comprar o primeiro imóvel, né? E de que forma que hoje o Sinduscom, você como presidente também, vem atendendo também, porque principalmente, nós já falamos aqui, a classe média, ela tem uma dificuldade na questão de obtenção de financiamento, de crédito imobiliário, principalmente para a compra de um segundo imóvel, né? Então, ela está morando num imóvel de 2 dormitórios e quer passar para um imóvel de 3 dormitórios. Hoje, a nossa região aqui é muito forte na questão do financiamento direto com as construtoras, né? Mas, a seu ver também hoje, existem possibilidades, existem outras alternativas para que possa suprir essa carência, suprir essa parte do crédito para essa determinada classe? Bom, essa classe, como tu falou, a Minha Casa Minha Vida, ele tem os subsídios e as ajudas do governo, então isso acaba reduzindo, né, a taxa e a pessoa consegue ter uma condição melhor de compra, né? Mas eu vejo que o problema maior, eu estou em contato sempre com o pessoal, principalmente da Caixa Econômica, que é uma grande entidade que
que financia a habitação no Brasil. 80% praticamente. Então, eles acabam... A gente conversa muito, mas o grande problema é a falta de capacidade de compra mesmo do indivíduo, né? Essa pessoa ela já está com o financiamento do seu primeiro imóvel, ela está com o financiamento do seu carro, ela está com o financiamento via cartão de crédito, nas compras que ele fez do Natal ainda, que ele ainda não terminou de pagar. E tudo isso acaba comendo o seu poder de compra, né? E aí ele acaba não tendo condições de financiar, né? Os bancos estão um pouco mais rigorosos, porque quando começou o boom, agora na década de 90, no final da década de 90, início dos anos 2000, que voltou a questão do financiamento bancário, era uma forma de análise a gente sempre fala, né, quando o pessoal, quando volta, né, quando tem mais distratos, o banco começa a ser mais seletivo, então realmente eles acabam olhando tudo e isso acaba restringindo bastante, né? Mas eu não vejo uma outra saída a não ser créditos mais atrativos com relação a taxas. Sim. E isso é via governo federal, com melhoria de taxa Selic e redução, né, e etc. E até o próprio aumento do teto, por exemplo, do financiamento, por exemplo, né? Então, pelo Minha Casa Minha Vida, que antigamente nós tínhamos um teto menor, hoje foi aumentado, isso também acaba por refletir. Claro que ele acaba não conseguindo se adequar ao aumento do valor dos imóveis, né, Alessandro? Mas hoje também, de alguma forma, consegue atender algum perfil de público nesse sentido. Né? Não, com certeza. O reajuste que houve no ano passado sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, ele acabou... Na verdade, o que ele fez? Né? Ele só simplesmente compensou algo que estava inviável de praticar, que tinha um teto que o custo não... O custo era mais alto do que o teto de financiamento. E aí acabou diminuindo drasticamente os empreendimentos com esse segmento, né? Esse aumento realmente foi para reequilibrar, né? Mas não vejo aumento maior que isso, porque realmente é focado em primeira moradia, né? E é um programa muito bem pensado, né? Para aquela pessoa que está querendo realmente seu primeiro imóvel começar, né? Mas depois, no segundo passo, isso é econômico, aí é macroeconomia, a gente tem que analisar todas as questões de gasto público para reduzir a inflação, né, redução da taxa Selic, que isso, em contrapartida, vai reduzir a taxa de financiamento dos bancos e acaba se tornando mais atrativo o cliente final financiar, né? Isso é um efeito cascata, né? Sim. Então, tudo isso tem que se ajustar para realmente a pessoa conseguir financiar mais lá no final. Sim. Muito bom, meus amigos. O bate-papo de hoje do Cidade Imóveis trouxe essa autoridade no assunto, o nosso presidente do Sinduscom, Alessandro Pavei. Belo papo. Felipe, muito bom. Reforço a vocês que esses conteúdos que estão sendo gerados aqui, eles se reprisam em formato de podcast no domingo, finzinho da tarde, 6h30 da tarde. No último já tivemos, inclusive, os conteúdos que o Felipe tem trazido aqui. Meu amigo, até a próxima. Denis, obrigado então. Obrigado, Alessandro, por ter aceitado esse nosso convite aí. E fica realmente aberto o debate aí para nós discutirmos um pouco mais sobre o quanto esse setor da construção civil aí mexe com toda a economia. E o Alessandro aí está muito a par junto com o Sinduscom e também com a Pavei. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado.